Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Alan do Sindilec e eu estou aqui hoje para falar com vocês a respeito de um assunto aí que é tema de uma certa polêmica, né, e uma certa discussão aí com relação ao nosso mercado aí, a nossa atuação enquanto empresários, que é a formação do preço de locação dos nossos equipamentos, né? É muito interessante porque em todas as visitas que eu faço, né, todas as empresas que eu visito, uma das perguntas que eu faço, né, porque eu sempre tento falar de gestão, eu sempre tento contribuir dessa forma, porque essa é a pegada do Sindilec, né, a gente melhorar o nível de gestão para que as empresas elas possam de fato apresentar aí números satisfatórios para que o negócio ele possa gerar lucro, né? O objetivo de todo e qualquer negócio é gerar riqueza. Não é simplesmente pagar as contas, né? A gente precisa ter um negócio para gerar riqueza. E quando eu pergunto esse tema aí de precificação, na hora que eu pergunto para o empresário, 95% deles falam para mim que colocam os seus preços baseado, né, no preço de outras locadoras. Então, para ele colocar preço num compactador, e para o nosso exemplo aqui hoje, nós vamos pegar o compactador para Cristo, tá? É lógico que isso aqui pode ser aplicado a outros equipamentos e eu vou chegar lá. E aí, quando eu pergunto, ele fala que tem como base o preço de outras locadoras. Ele liga para o locador A, para o locador B, para o locador C, pergunta quanto que é o preço do compactador mensal, quinzenal, semanal e diário. Ele pega uma média simples, soma tudo, divide por 3 ou por 4 pela quantidade de locadores que ele ligou e forma ali o seu preço, né? Não é nem necessário dizer, mas eu vou falar aqui que essa é a maneira mais errada de se formar preço de um equipamento. Por quê? Nós precisamos ter no nosso negócio uma gestão mais eficaz, né? E a gente precisa colocar um preço que vá pagar a utilização do equipamento, que vá pagar, que dê o retorno do investimento, né, do equipamento e que gere lucro, né? Então, eu, com o intuito de colaborar com vocês, né, de maneira muito simples, eu andei conversando com o expedito da Casa do Consultor. A Casa do Consultor aí vocês já conhecem no mercado, né? É uma franquia de locação e eles têm um modelo de negócio muito eficiente para que dê ao investidor, né, ao franqueado, a garantia ou então uma possibilidade muito grande para que o negócio dele tenha lucro, né? Afinal de contas, o sucesso do franqueado é o sucesso da franquia da Casa do Consultor. E o Expedito, já deixar aqui um grande abraço para ele, né? Ele me mandou essa planilha, que é uma planilha muito simples, né? Eu acabei que eu dei uma mexida nela para deixá-la um pouco mais simples ainda, só para orientar vocês de como colocar preço nos equipamentos, né? Então, é muito interessante que o que vocês vão ver aqui está bem distante do que vocês praticam no mercado. E aí já fica uma provocação, porque esse preço que a planilha vai falar é bem próximo daqueles que vocês deveriam estar praticando. E na verdade não é isso que acontece. Por quê? Porque a gente tem um mercado muito predatório na área da locação, né? Com muita frequência eu vejo um locador querendo tomar o espaço do outro numa obra. Tem muito locador que acha que é melhor alugar a qualquer preço e ter seu pátio vazio do que segurar a locação e alugar pelo preço correto, né? Então, a partir do momento que você aluga num determinado preço, que é o seu preço ideal, você evita que o seu equipamento se desgaste, você evita tomar prejuízo, você evita uma série de coisas que no final das contas vai gerar uma situação desconfortável. O seu negócio não vai dar lucro, vai, muito pelo contrário, vai dar prejuízo, e aí o locador ele vai sair falando no mercado aí que locação não dá dinheiro, né, que o mercado é muito ruim, que a concorrência é muito desleal e etc. Então, por que as construtoras elas têm sucesso, né? Por que os postos de gasolina, você passa numa avenida grande, você vê lá os preços, mais ou menos todo mundo parecido, igualzinho, porque eles têm união, porque eles têm o exato sentido de que se eles não praticarem
preço médio que vá rentabilizar o negócio deles, eles vão falir. É simples assim, né? E no nosso caso, não é diferente, né? A locadora é um negócio como outro qualquer e ele precisa ser rentabilizado. Então, eu vou apresentar aqui para vocês a planilha, eu não pretendo me delongar muito na explicação, até porque é uma planilha simples, né? E caso alguém tenha alguma dúvida mais específica, eu estou à disposição, é só me ligar, me chamar no privado, que eu dou todas as explicações que vão ser necessárias, ok? Então, igual eu falei, nós vamos pegar como base aqui ó, a referência, o nosso compactador, né? E aí nós vamos colocar aqui ó, um preço de um compactador. Na célula, na planilha, vocês vão preencher apenas as células que estão na cor verde, ok? Vocês não vão preencher as células que estão na cor branca. E aqui embaixo, a planilha vai acabar calculando para a gente a taxa de retorno que nós estamos tendo quando a gente pratica os preços e a gente preenche aqui as informações da maneira correta. Aí daqui a pouco eu vou explicar o resto da planilha, tá? E aqui tem uma legendazinha, ó, por exemplo, esse número 1 aqui, ó, investimento do equipamento, valor de face de nota do equipamento. Número 2 aqui, ó, investimento complementar, investimento inicial da loja, né? Caso seja uma locadora que esteja iniciando as suas atividades, tem um investimento ali, ou então uma locadora aí que precisa de um capital de giro, está fazendo uma reforma, entendeu? Para deixar a locadora mais bacana, reforma imobiliária, seja lá o que for, e aí você coloca aqui o valor do investimento. Eu não vou preencher nada aqui agora, só para porque isso aqui é uma coisa que pode ser preenchida ou não, tá? Mas eu vou agora fazer o cálculo aqui sem esse valor, caso alguém depois queira me ligar para falar a respeito dessa linha aqui, eu fico à vontade, vocês podem me ligar, eu estou à disposição, ok? Então, vamos supor que para a gente comprar um compactador aqui, ó, a própria tabela já está falando para a gente aqui, ó, que o preço, mais ou menos, de um compactador a combustão é uns R$ 9.500. Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, mas vamos falar aqui de R$ 9.500, tá? É uma média, ok? A vida útil do equipamento também está falando aqui que são 5 anos, então nós preenchemos aqui com 5 anos, a planilha já traduziu aqui 5 vezes 12, a vida útil em 60 meses, né? E aqui a gente coloca o valor estimado da vida útil, o valor estimado do equipamento no final da vida útil dele, que é um valor opcional, né? Quanto que vocês poderiam vender esse compactador no mercado, né? Desde que ele esteja com a manutenção em dia, tudo certinho, né? Até essa vida útil também vai afetar um pouco a manutenção do equipamento, né? A periodicidade de manutenção, enfim. Aí vamos falar que um equipamento desse aqui, ao final de 5 anos, ele esteja valendo aí R$ 2.000. É só um exemplo, tá? Vocês podem colocar o valor que vocês quiserem aqui. A taxa de ocupação do compactador, a referência da taxa de ocupação, entre aspas, ideal, de acordo com a casa do consultor, seria 58%, mas vamos colocar um valor diferente aqui, só para não ficar igualzinho aqui, né? 45%, né? Que é uma taxa muito baixa, né? Mas vamos deixar aqui. As despesas sobre faturamento, despesas operacionais sobre faturamento, é quanto de 100% que você faturou no mês, qual que a sua despesa, ela representa quantos por cento desse faturamento? É 40%? É 30%? 50%? Aí você vai colocar aqui o valor, ok? A inadimplência e perda de equipamento, né? Nós estamos falando aí de inadimplência, aí você também vai calcular, né? Você vai ver aí quais são as perdas e a inadimplência, perda de faturamento, com inadimplência, e você faz o cálculo. Então você pega o valor, divide pelo seu faturamento, você vai achar esse percentual aqui, ok? E o nosso rental rate, que é o percentual do preço de locação sobre o imobilizado ou o valor do bem, né? Isso aí, esse conceito de rental rate, ele sempre foi um pouco polêmico, e eu acabei conversando com o Marco Aurélio, que é o dono da Ótima Locadora. Ele de maneira muito gentil, a gente bateu um papo sobre isso, já deixar um abraço aqui para ele também. Ele falou que o rental rate é o percentual do preço de locação sobre o imobilizado ou o valor do bem, né? Por exemplo,
Você comprou um bem por R$100 e você fez a locação dele mensal a 5, então o rental rate dele média é 5%, 5 dividido por 100. Ou então, se você tem R$100.000 em equipamentos, em ativo de equipamentos, né, imobilizado, e se você fatura, por exemplo, R$8.000, então o seu rental rate médio, com base em todos os seus equipamentos, é de 8%, que é 8.000 dividido por 100.000, 8.000 de faturamento dividido por 100.000 de imobilizado, ok? Então, rental rate é mais ou menos essa história dele, ok? E aí, a gente tem o preço de locação mensal, tá? Quanto que vocês alugam um equipamento desse mensalmente? E aqui embaixo, eu não vou me ater a essa planilha, a essa parte da planilha que é a demonstração de resultado do exercício, que é a DRE, tá? Isso aqui é uma coisa que a gente conversa mais pessoalmente com cada empresário, mas a planilha ela já está dando um exemplo aqui de lucro operacional por investimento total, qual é o percentual do lucro sobre o investimento, tá? E aqui, baseado no valor de locação mensal, ele vai sugerir valores quinzenal, semanal e diário, ok? Então vamos supor aqui, né, que nós temos 9.500 de investimento, nós temos um valor estimado de R$2.000 para vender no final de 5 anos, nós temos uma taxa de ocupação baixa para um equipamento desse que é de 45%, geralmente essa taxa de ocupação tinha que ser bem mais, mas vamos deixá-la aqui. A despesa operacional de 40%, inadimplência já está marcado, beleza? E o preço da locação. A casa do consultor fala que a taxa de retorno ideal de um equipamento, em média, tá? Isso é uma conta média, tem que ser 2,5%. Do jeito que está aqui, ó, você comprando um compactador e colocando essas informações, você está tendo quase que 0 a 0. Você está fechando no 0 a 0. Então, o que você tem que aumentar aqui, por exemplo? Aí, se você chega na conclusão de que a sua taxa de retorno está baixa daquele determinado equipamento, o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar aquele equipamento para alugar ele mais. Então, por exemplo, se você aumentar a sua taxa de ocupação de 45% para 60% no mês, já melhora um pouco aqui, mas ainda também está longe do ideal. Se você coloca aqui, ó, as suas despesas, se você conseguir de 40%, por exemplo, reduzir as suas despesas operacionais de 40% para 30%, já melhoram mais um pouco, né? Se você também reduz a sua inadimplência de 5% para 2%, um exemplo, tá? Você também já vai melhorando. Então, você está percebendo que quanto mais você tiver a gestão dos seus números na palma da mão, a sua taxa de retorno ela vai melhorando. E quanto melhor você conseguir negociar a locação desse equipamento, por exemplo, se ele fosse de 500, se ele pulasse para R$700 por mês, já ficaria bem próximo da taxa ideal, né? Aí alguém vai me perguntar, claro, pô, Alan, mas a gente não consegue alugar a R$700, as construtoras, elas não pagam preço. Isso aí, ó, é culpa nossa, é culpa dos locadores que não souberam educar as construtoras para poder pagar o valor ideal, que é o valor necessário para que o seu negócio tenha a rentabilidade e a lucratividade ideal, ok? Então, pessoal, está apresentada a planilha, não vou me delongar mais, porque senão fica um vídeo muito extenso, né? Eu estou à disposição para qualquer empresa, qualquer locadora que tenha dúvida na aplicação dessa planilha, é só me ligar que eu estou à disposição, ok? Um abraço para vocês.